E aí pessoal, eu sou o Eric Souza do Engenharia 4.0 e essa é a nossa aula número 14 do projeto do transpolimentador robotizado. Na aula de hoje nós vamos terminar o modelamento do pinhão do nosso motorredutor, nós vamos fazer aqui a modelagem dos dentes, depois nós vamos montar aqui no conjunto o motorredutor e o pinhão e posteriormente eu vou mostrar para vocês aqui diretamente no catálogo do fornecedor alguns detalhes aí para a seleção do motorredutor correto. O que a gente tem que levar em conta na hora de fazer a seleção do nosso motorredutor. Bora para a aula? Solta a vinheta! Pessoal, vamos dar início então à aula número 14 do projeto do nosso transpolimentador robotizado, onde nós vamos concluir aqui o projeto do pinhão fazendo o modelamento dos dentes. Tá? Vamos iniciar aqui clicando em Sketch e selecionando a face frontal aqui do nosso pinhão para poder criar aqui a sketch do sulco do dente, que depois nós vamos fazer um pattern feature circular, né, para criar todos os dentes assim como a gente fez lá na roda motora. Tá? Antes de tudo, antes de criar aqui, né, os nossos diâmetros, eu vou criar primeiramente aqui a linha de referência, aqui para a esquerda também. Por que eu criei tanto na roda quanto no pinhão, eu estou criando essa linha de referência na esquerda, né? Porque se eu tendo os dois sulcos na esquerda, eu sei que na roda motor eu vou estar com o sulco na esquerda e no pinhão eu vou estar com o dente na direita. Então, eu montando as chavetas para cima, o encaixe do dente aqui já vai ficar correto, tá bom? Mas na fabricação isso não interessa muito, porque é só tu girar um pouco o eixo ali até encaixar, né, o dente um no outro na hora da montagem, tá? Mas para que a minha montagem aqui no 3D fique com as chavetas para cima e os dentes se encaixem, isso é interessante, tá? Então eu vou clicar aqui na linha e vou transformar ela em referência, tá? Aí eu vou abrir lá no nosso esboço, tá? Onde a gente tinha visto feito e anotado aqui o comprimento do pinhão, do furo, o comprimento dos dentes, e eu vou tirar aqui os diâmetros que eu vou colocar de referência, tá? Que é o diâmetro externo, que é 76, o diâmetro primitivo, que é 68, tá ali, e o diâmetro interno aqui da base do dente, né? Que é 58,4, tá bom? Então vamos lá colocar os nossos diâmetros. Círculo, e no centro, faço um diâmetro qualquer aqui, faço um outro diâmetro qualquer, e um outro diâmetro aqui, tá? Sem colocar nenhuma referência, nenhuma constante geométrica neles, para que eu possa colocar as medidas uma a uma. Então eu venho aqui em Have Dimension, eu vou colocar a medida aqui primeiramente no mais externo, que é o diâmetro 76, né? Que é o mesmo diâmetro externo aqui do nosso pinhão, ok? Eu venho novamente em Have Dimension e agora eu vou colocar o diâmetro externo do meu diâmetro primitivo, que é 58,4. Esse é o meu diâmetro primitivo. E aí o meu diâmetro, desculpa, esse é o meu diâmetro de base, tá? 58,4. E o diâmetro primitivo é 76. 76. Opa, 76 não, gente. É 68. Ok. Vamos conferir agora lá. 58,4, 68 e 76, né? Vamos ver lá no esboço. 58,4, 68 e 76, exatamente. 58,4, 68 e 76. E aqui estão os nossos três diâmetros de referência, tá? Agora eu clico aqui em cada um dos diâmetros para transformar eles em linha de referência. Ó, converto referência 1, converto referência o outro e converto referência terceiro também. Então já estou aqui com todos os diâmetros, né, transformados em linhas de referência. Agora eu tenho que colocar os três pontos e fazer a minha spline, exatamente como a gente fez na roda motora. Então eu vou selecionar o ponto aqui e eu vou colocar aqui então os três pontos do sulco do dente. Vou colocar um aqui no diâmetro externo, um no diâmetro primitivo e um no diâmetro de base. O último não foi criado. Vamos novamente ali em ponto, point, no diâmetro de base, close. Agora sim, estou com três pontos e eu só tenho que alterar aqui as três medidas. A medida do ponto no diâmetro externo é 5,84. Ok. Isso tudo foi calculado, tá, gente? Agora, aqui a medida no diâmetro primitivo
é 3.14. 3.14. E a medida aqui no meu diâmetro interno, que é o diâmetro de base, é 2.21. Close. Ok, tá? Agora é só clicar aqui em Spline, selecionar o ponto aqui de fora, ok, selecionar o outro ponto aqui do meio, ok, e selecionar o terceiro ponto aqui no diâmetro de base, que é o interno, ok, ok. Ó, já tenho aqui a minha linha do sulco do dente. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um mirror nela, né? Ou seja, espelhar para o outro lado, completar os arcos para poder fazer a minha extrusão, né? O meu subtract. Então nós vamos aqui em mirror, ele pede fazer select curve, depois select centerline. Ok, já fiz o espelhamento do sulco do dente para o outro lado, tá? Agora eu vou aqui em arc, e vou selecionar aqui, ó, um ponto no centro aqui, onde eles fazem a intersecção, e o terceiro ponto ali no final do dente. Opa, ele fez ele por fora, tá? Deixa eu dar um ESC aqui, vamos fazer novamente ali o arco. Então seleciono o arco, eu vou vir de lá de cima para baixo. Seleciono o primeiro ponto, seleciono o ponto de intersecção aqui no meio, seleciono aqui embaixo. Ok, tá? Agora já está feito ali a parte de baixo do meu dente. E agora essa parte aqui de cima do dente, eu posso fazer um arco mais aberto, porque a minha ideia é cortar, né, tudo isso aqui. Então eu acredito que assim vai funcionar bem. Eu posso dar um Finish Sketch, já estou ali com o meu sketch pronto. Agora eu utilizo o comando de extrusão. Ó, ele já selecionou aquela curve. E eu posso dizer que é Until Selected, que ele vai ir até a face que eu selecionar. Selecionei essa aqui, ele vai fazer então ó, o corte do dente em toda essa seção aqui. Ok, ó, já fiz o corte ali da minha seção do dente, tá? Então agora o que eu tenho que fazer? Só o meu pattern feature circular para que seja feito, né, todos os dentes aqui do pinhão. Vou deixar aqui em Isometric, vou selecionar pattern feature. Então vou selecionar a feature, eu posso vir aqui na árvore, ó, selecionar a última extrusão, ok, que é a minha última feature, já está aqui em circular, ele pede para eu especificar o vetor é este aqui, ele pede para eu especificar um ponto, eu pego aqui um ponto bem no centro, e ele já está fazendo aqui as features, 55, porque era a última que a gente fez na roda dentada, 55 dentes, mas no pinhão eu tenho apenas 17 dentes, mas é 360 graus também, ok. Eu vou dar um OK aqui e está feito os dentes do nosso pinhão. Então já estamos aqui com o nosso pinhão pronto, com o batente ali para o eixo do motorredutor, com o rasgo de chaveta, com o comprimento correto para montagem certa, que os dentes fiquem exatamente na posição da roda dentada e os dentes prontos também. Agora nós vamos montar ele lá no nosso conjunto. Vou salvar aqui. Vamos abrir o nosso conjunto aqui do transpolimentador robotizado e vamos vir em Assemblies, Add Component. Vamos selecionar o PRO 02_010, né? Vamos em Open. Abra a pasta correta aqui. 010 que é o nosso pinhão, ok. Vou pedir aqui Select Object, largar ele perto da posição, ok. Mas como que eu vou montar o pinhão ali, eu preciso do meu motorredutor. Então vamos abrir aqui o motorredutor, Add Component, Open. Vamos no motorredutor, aqui, motorredutor, RF27, DRN80M4. Vocês vão ver porque que ele é RF27, porque que é DRN80. Ok. Select Object, para a gente largar ele já perto aqui do local. Ok.
Então tá, estamos aí no nosso motorredutor e o nosso pinhão, tá? Vamos vir aqui agora em Assembly Constraint, Concentric, pode ser. Eu vou selecionar aqui, ó, essa parte de dentro aqui do flange com essa parte aqui. Opa, selecionei errado, cancel. Yes. Vamos montar de novo. Assembly Constraints, Concentric. Se eu, por exemplo, peguei a parte de fora, né, ele tem que ser com o diâmetro de fora aqui. Tá certo. Agora sim, está o nosso motorredutor aqui montado na posição correta, tá? Eu vou mostrar ali depois ali no catálogo para vocês, porque como que eu faço para selecionar um motorredutor assim flangeado dessa forma, com a caixa aqui, essa caixa aqui onde vão a parte de ligação elétrica, né, se chama caixa de ligação para o lado de cá. Vocês podem ver aqui, ó, que onde vai entrar os bujões aqui dos meus fios elétricos, né, vão entrar por aqui, por baixo. Como que eu faço para selecionar lá que eu quero por baixo? Porque justamente caso pegue chuva, né, então eu estou com a entrada da caixa de ligação aqui por baixo e virada para cá. E vocês vão ver lá no catálogo do fornecedor como que eu faço para escolher isso, tá bom? Agora aqui vamos montar o nosso pinhão. Eu vou vir aqui novamente em Assembly Constraints. Eu posso dar aqui apenas um Touch Align. Não, eu posso dar o Concentric, que ele já vai na posição direto, né? Então o Concentric dele vai ser lá dentro, ó. Eu vou pegar lá no batente que vai encostar no eixo. Então é aqui, ó, o círculo lá do batente vai ficar aqui com o eixo do motorredutor. Ok, então eu levei o pinhão ali até encostar no batente. Ok, vamos ver a posição que ele ficou aqui em relação à roda. Perfeito, pessoal, perfeito, perfeito. Então os dentes estão exatamente na posição aqui de contato com os dentes da roda dentada. Quer dizer que nossos cálculos deram certo, né? O nosso projeto deu certo. Então o pinhão está encostando ali no batente com o motorredutor e os dentes aqui pegaram da forma correta, tá? Eu só tenho que fazer um corte agora para posicionar em relação à chaveta, né? Então nós vamos vir aqui, ó, nas sections que nós criamos, vamos fazer uma seção, ok? Para que a gente possa enxergar bem ali. Ó, podem ver que o eixo está encostando aqui, ó, bem no batente, ó, o eixo, ó, do motorredutor, no batente aqui do pinhão, e o pinhão ficou com os dentes corretamente ali na roda, ó. Muito bom, projeto perfeito aí, galera. Viu? É assim que vocês têm que fazer. Agora eu tenho que posicionar a chaveta, tá? Eu vou ter que enxergar aqui no pinhão se a chaveta está para baixo ou para cima. Eu acho que a chaveta já está na posição certa ou não. Vamos ver, vou fazer o corte no outro sentido aqui. Vou fazer o corte no outro sentido, ver se ajuda ou não. Eu vou rotacionar o eixo aqui, o pinhão então aqui para a gente poder enxergar, tá? Eu vou vir aqui em Assemblies, Move Component, vou selecionar aqui para especificar a orientação, e eu vou fazer um giro nele aqui, ó. Eu estou girando o pinhão e o motorredutor, porque eu não fixei o motorredutor, né? Eu estou girando os dois. Eu quero enxergar a chaveta. Tá ali, ó. Tá ali o rasgo de chaveta do pinhão, ó. Estão vendo? Eu quero esse rasgo de chaveta virado para cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Assembly Constraints, eu vou dar um paralelo, eu vou dizer que essa lateral aqui do rasgo de chaveta fique paralelo para cá. Agora sim ele está virado para cima, tá? Eu vou dar um OK. E agora eu vou tirar aqui a seção. E eu tenho que só deixar o meu motorredutor também com uma constraint, né? Que ele fique virado para a posição certa, porque ele não estava trancado, né? Eu só tinha dado concentric. Então eu vou dar um paralelo aqui também. Eu posso dar aqui dessa face de cima com essa face aqui. Revert. Ok. Então o nosso motorredutor aí também na posição. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a perfeição do encaixe dos dentes ali, ó, do pinhão com a roda dentada. Vocês podem ver que um dente não colide no outro, ele faz um encaixe perfeito, ó. Estão vendo? É por isso que é calculado ali, lembra que eu falei para vocês, a importância da distância entre eixos aqui, entre o motorredutor e o mancal, da usinagem desse flange, para que a distância fique exatamente correta,
para que não tenha um afastamento grande dos dentes, que fique só a ponta dele se batendo, e um também não colida com o outro. Olha só a perfeição desse encaixe. Ó. Isso aqui funcionando, né, vocês vão ver que funcionaria perfeitamente e teria uma longa durabilidade aí, sem ter problema de alguma ruptura em dente, porque eles estão na distância correta, eles estão aqui ó, perfeitamente toda a face do dente em contato, né? Não está um mais para lá, o outro mais para cá, e pegando só uma parte do dente. Então o projeto está perfeito, pessoal. Eu vou salvar aqui e agora nós vamos mostrar, vou mostrar para vocês lá no catálogo do motorredutor, tá? Algumas partes interessantes sobre a seleção do motorredutor, tá bom? Vamos salvar, vamos deixar em isometric aqui, isometric, e vamos lá no catálogo do fornecedor. Esse aqui é o catálogo da SW, tá? Eu não estou recebendo nada da SW para fazer essa propaganda, tá? Mas existem motorredutores da SW, existe da WEG, existe alguns italianos aí que eu já utilizei também, tá? Mas o DSW é um motorredutor muito bom, sim, muito utilizado. Já utilizei ele em ponte rolante, já utilizei ele em outros tipos de transportadores, né? Já utilizei ele em guindastes giratórios. Então é sim um motorredutor bom, assim como o da WEG também é bom. Todos eles têm bastante durabilidade. Eles estão bem especificados aqui qual o óleo que tem que utilizar, de quanto tempo tem que trocar, né? E nesse catálogo da SW, ele mostra tudo aqui como tu tem que fazer a seleção do motorredutor, tá? Então vou mostrar alguns detalhes para vocês que são importantes, né, para vocês tomarem em conta na hora de fazer a seleção de um motorredutor. Um deles são os vários tipos aqui de motorredutores, tá? Aqui ó, na página, na versão 2.2 aqui, né, página 9, tá? Começa aqui a mostrar ó, os RX, que são os motorredutores de engrenagens helicoidais de um estágio, execução com pés. Então eles têm pés aqui, ó, eles não são com flanges que nem o nosso, tu teria que ter uma base para o motorredutor, tá? Aqui RXF, que é com engrenagem helicoidal também de um estágio e execução com flange, mas ainda não é o nosso, tá? Porque o nosso é de engrenagem helicoidal com 2 estágios. Então tem aqui o motor de engrenagem helicoidal e execução com pés também. Ó, este já é mais próximo do nosso. Ó, motorredutor de engrenagens helicoidais, só que esse é com execução com pés e flange. Além de ter o flange, ele tem os pés também, tá? Mas isso são para motorredutores mais pesados. No nosso caso ali, que é um motorredutor menor, vocês vão ver que a carcaça do motor é 80, tá? Eu acho que é a menor que tem. Pode ser que tenha alguma menor, mas eu vou olhar, eu acho que a menor que tem é 80. Então ele é um motorredutor leve, só o flange já é suficiente, tá? Então aqui ó, nós temos um motorredutor de engrenagens helicoidais, execução com flange. Esse é o nosso, RF, tá? Então se vocês olharem lá, na nomenclatura dele, ó, motorredutor RF27, tá? DRN80 é porque a carcaça dele, que é um motorredutor com freio, por isso que ele é DRN80, tá? 80 é o número da carcaça. Vocês vão ver que RF27, o 27 é o tamanho dele, tá? Então esse aqui, eu acho que tem só um menor que ele, que é o 17, mas o 17 não é autossustentável, ele não é autossustentável em termos de peso, eu quero dizer, só com flange não seria suficiente, tá? Porque ele é uma carcaça de alumínio, tá? Então ele não dá. Agora o RF27 ele já pode ser utilizado assim, somente com flange. Ele não tem tanto peso no motor, por ser um motor 80, então eu posso utilizar assim somente com flange. Então, vamos voltar lá no catálogo. Esse aqui é o nosso, ó, RF, tá? Que é o motorredutor de engrenagens helicoidais, execução com flange. Então aqui tem outros modelos aqui, tá? Que vocês podem olhar. Se vocês pesquisar aí, catálogo SW, vocês já vão encontrar esse catálogo, tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, eu vou descendo mais aqui, né? Descer bastante. Porque aqui tem todas as informações necessárias nesse catálogo, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que é mais importante. Aqui a questão da nomenclatura, ó, tipo do redutor, que no nosso é o RF, 27, que é o tamanho dele, eu falei que é o segundo, tem o 17, depois o 27 e assim por diante, né? Ó, então o redutor, nosso é RF27, porque RF é o tipo dele, 27 é o tamanho, tá? E aqui depois nós temos ó, tamanho do redutor, de novo, tamanho, tipo do motor, que o nosso é o 80, tá?
E então, aqui especifica toda a nomenclatura, dá exemplos para vocês na hora de vocês fazerem a seleção do motorredutor. Só que eu quero mostrar que não é só o código ali que é importante, tá? Porque além de selecionar ali o tamanho do motorredutor do motor, tem outras especificações que são muito importantes na hora do projeto. Eu só vou achar aqui, eu acho que começa... aqui começa, olha aqui, ó, aqui mesmo, 5, ó. Formas construtivas e indicações importantes do pedido. Exatamente, se você vai, no nosso caso ali, vocês podem ver ó, que é o M1, esse aqui ó, é R, tá? O tipo R, M1, com flange ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. O nosso é o M1, podem ver que é exatamente como o nosso está montado lá, ó. Aqui está o flange sendo montado para cá, né? Tá vendo? Com a caixinha para cá. Então, exatamente assim, ó, esse é o nosso. E por que que é importante esse M1, tá? Porque essa forma construtiva, o fornecedor vai te entregar o motorredutor com a saída, né? Com a purga do óleo do motorredutor nessa direção aqui, virado para baixo. Então, se tu tem um motorredutor, ele vai ser exatamente igual, mas se eu digo que ele vai ser M2, por exemplo, a forma de instalação dele, ele vai fazer a purga do redutor aqui ó, nessa posição, e aí depois eu não consigo fazer a troca do óleo. Aí eu tenho que desmontar o motorredutor para fazer a troca do óleo. Então é muito importante você analisar a forma construtiva do motorredutor, a posição que ele vai ser montado no teu projeto para fazer a solicitação dele. No nosso caso o M1, vocês vão ver que a saída aqui ó, do óleo vai estar para baixo aqui. Então quando eu fizer a troca do óleo eu retiro e coloco por cima, tá? Então é muito importante a forma construtiva do motorredutor. Outra coisa, vamos ver outros detalhes importantes aqui no catálogo. Aqui, ó, isso aqui é muito legal também. O que que acontece? Eu preciso dizer para ele, como eu comentei antes com vocês, a posição da caixa de ligação. Então, eu digo aqui ó, que a posição é 0 graus, tá? Que ele fica para cá, para a esquerda. E eu tenho que dizer aqui, ó, x1, 2 ou 3, onde que vai ficar a entrada dos cabos. No nosso caso ali é x, então é 0 graus x, para que não pegue chuva, né? Não pegue água. Imagina que isso aqui, se passar pela rua ou se for fazer uma lavagem nele, e eu tiver aqui ó, os cabos entrando por cima, a água entra aqui na caixa de ligação e pode dar um curto. Então eu sempre coloco a entrada dos cabos na caixa de ligação por baixo. E se a sua caixinha for virada para o outro lado ou não, tu tem que verificar aqui no catálogo do fornecedor, né, se ele vai ser ó, 0 graus, para a esquerda é o X. Se ele ficar do outro lado, a 180, o X também é considerado para baixo. Então tem que analisar essa figura aqui na hora de fazer o pedido para o fornecedor. Então voltando aqui para o nosso conjunto, nós já estamos aqui com o nosso motorredutor, flange, né, RF27, carcaça 80, caixa de ligação aqui para a esquerda, com a entrada dos cabos embaixo. Já estamos com o nosso pinhão aqui muito bem montado, a gente viu que teve os encaixes perfeitos. Nós só estamos com as cores aí que não estão certas, né, pessoal? Então, na próxima aula, eu vou ensinar para vocês como que eu faço para calcular a redução do nosso motorredutor, porque eu vou mostrar aqui no catálogo, né, não mostrei para vocês, que para escolher aqui o nosso motorredutor, quando chega aqui ó, nas opções de motorredutor que nós temos, eu tenho que dizer qual que é a redução, qual que é o I, ó, tá? Eu tenho que dizer qual que é o RF37, RF27, que tem todas as opções, mas o que que eu tenho que dizer, qual que é o importante que vai definir qual é o meu motorredutor? A potência define o motor e o I, que é a redução, que é a relação das engrenagens dele, é que vai realmente definir qual é o meu motorredutor, tá? Porque é esse I aqui que vai dizer a quantidade de engrenagens que tem e qual vai ser o tamanho do redutor. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para calcular isso na aula que vem, tá bom? E além disso, nós vamos alterar as cores aqui, já colocar o motorredutor na cor correta, o pinhão, as rodas, o chassi. Vamos já deixar aí o nosso projeto ficando nas cores corretas dele aí, que nós já estamos quase finalizando, né, pessoal? Muito obrigado para quem assistiu a aula aqui, espero que tenham gostado, que tenham achado interessante. Eu acho muito bom mostrar essa parte prática para vocês, tá? Porque para mim falta muito isso no ensino, porque a faculdade, por exemplo, ela te passa muita informação, e às vezes a gente não aprende. Eu tenho muito isso na cabeça, eu até vou fazer uma hora algum post aí no Instagram,
que tu vai fazer um jiu-jitsu lá e tu ficar só ouvindo a pessoa falar, sem mostrar a parte prática, ela só passando teoria, sem mostrar no tatame lá como é que faz, a gente não aprende. Então o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês é a aplicação prática da teoria que a gente aprende, né, tanto na faculdade quanto no curso técnico. Então eu acredito que só vendo a teoria lá a gente não consegue aprender. Então eu estou tentando mostrar na prática como que se faz a aplicação. Acho que isso ainda falta nas faculdades, é o ensino aplicado. Ele ensina a teoria e mostrar como que é a aplicação, a prática. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e espero vocês na aula 15. Abraço!